Mudar de posição é força, não é fraqueza. O sucesso e o enriquecimento trazem essa dificuldade do objetivo que uma catástrofe traz. As organizações, elas são pessoas no final do dia. Porque quando tem um monte de clientes, francamente, as posições perdem muita energia. Conhecimento e habilidade se ensina. Atitude, aí o buraco é mais embaixo. O que é mais importante? Fazer do meu jeito ou fazer de um jeito onde a conexão funciona? Joel Beckenkamp é o presidente executivo da Assobens, Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz. Com sólida experiência no setor automotivo, Joel tem se destacado por promover um forte desenvolvimento no mercado de caminhões, ônibus e vans. Natural do Rio Grande do Sul, Joel tem um propósito de busca contínua por excelência e inovação. A questão da cooperação, ela tem várias facetas muito similares. E a dificuldade está, muitas vezes, no sucesso. Individualmente a gente vai mais rápido, coletivamente a gente vai mais longe. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no episódio do podcast Rumo. E nessa oportunidade a gente vai discutir e debater aqui um dos temas que eu mais adoro, um grande amigo. Ele é um amigo muito querido, nós temos um contato pessoal e presencial muito intenso, porque muitas vezes que eu vou a São Paulo, o Joel me recebe no escritório dele, na Associação dos Concessionários Mercedes-Benz, que é a concessão de caminhões, venda de caminhões, serviços para caminhões, e me deixa usar a infraestrutura dele em São Paulo, algumas vezes que eu estou lá, e é um ambiente maravilhoso, lindo, muito bem cuidado, as pessoas têm um carinho, uma educação. Eu me sinto muito bem e volto sempre, e tudo isso está ligado à liderança do Joel, tenho certeza, porque não fui lá uma vez nem duas, foram várias vezes. Então nós nos conhecemos, um projeto que eu fiz para a Mercedes-Benz. Na época, quem estava na liderança era o Roberto Leoncini, e o Renan foi quem, né, me contratou, enfim. O Renan continua, né, na Mercedes. O Renan, sim, continua. O Renan me contratou, foi um parceiro muito querido, e a gente desenvolveu um projeto justamente com as concessionárias. E aí a gente se conheceu e desenvolvemos essa amizade aí, que já durou alguns anos. Então foi muito legal. Então, Joel, a gente já fez uma apresentação, né, sobre o Joel no teaser, e seja bem-vindo. Ele está no Rio Grande do Sul, vai contar onde ele está. Isso não é uma imagem, ele tem esses livros todos aí no fundo, é tudo de verdade, né? E seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Sim, os livros são de verdade. Não significa que eu li todos eles, não, tá? Mas eu procuro, à medida do possível, estar com a leitura em dia, né? Marcelo, eu agradeço muito a sua generosidade em falar a respeito da associação, do ambiente que temos lá em São Paulo, e você sempre será muito bem-vindo. E a nossa associação, a Associação Brasileira dos Concessionários Mercedes-Benz, ela coordena os trabalhos das redes de concessionárias de caminhões, ônibus e vans, de veículos comerciais em todo o Brasil, né? São 183 pontos de concessionárias, mais de 400 pontos de atendimento, porque nós temos também pontos de atendimento em dependências dos clientes. Tem uma responsabilidade muito grande, são quase 10 mil colaboradores no Brasil, e toda a distribuição da marca Mercedes de veículos comerciais está sob a responsabilidade dessa rede. E você traz aqui, de certa forma, quando você fala do ambiente que você encontra lá na Assobens, quando você lá está, você já traz aqui o tema, né, do nosso bate-papo hoje, que é cooperação, né? Nós construímos e pensamos, idealizamos, junto com a diretoria da Assobens,
o ambiente da Assobens como ambiente de cooperação, como ambiente de divulgação, possibilidade de estarmos atuando em conjunto com todas as fornecedores, colegas, amigos, associados, concedentes. Então você vê que tem espaço lá realmente para receber, para trocar, para aprender, para a gente estar em constante contato com o universo, que é isso que nos abastece no dia a dia. Muito bom. E eu agradeço também a tua vinda e atesto que é tudo verdade, porque a gente vai tendo essa relação, né, durante anos e a gente, obviamente, confirma, né, as ideias e as emoções que estão por trás dessa identidade de cooperação. E é sobre esse tema que a gente vai debater hoje, né? Como é que a gente tem essa cooperação para o sucesso? É um, é um tema complexo, porque, apesar de ser comum, não existe hoje atividade econômica que não tenha cooperação. Então, se eu estou fazendo um podcast, eu tenho as ferramentas que eu utilizo, eu tenho a rede social que eu divulgo, eu tenho a plataforma onde eu repouso o podcast, enfim. Você não existe, as pessoas falam, puxa, você tem um podcast, mas você ó, não é a pessoa que está sozinha fazendo, tem uma equipe que está trabalhando aqui por trás, né, nos ajudando na produção, na edição, na pós-produção, enfim, a gente tem aí uma equipe aí interessante trabalhando, a Flávia, Guilherme, Geraldo, enfim, não estão aparecendo aqui, mas esse trabalho aqui é um trabalho em conjunto. Então, a cooperação é fundamental. Quando você fala da indústria automobilística, você está falando, sim, da indústria, você está falando dos fornecedores, você está falando dos concessionários, você está falando de prestadores de serviço, enfim, uma cadeia gigante de cooperação. E esse tema, eu diria para você que é um dos temas que hoje está sendo fortemente impactado pela dificuldade nossa como seres humanos em equilibrar a questão da autonomia com a questão da conexão. O que é mais importante? Fazer do meu jeito ou fazer de um jeito onde a conexão funcione? E eu acho que a gente vai poder debater aqui esse tema que eu amo esse tema, porque eu acho que está no centro do sucesso da nossa espécie e das nossas sociedades e do Brasil. Então, acho que a gente pode caminhar com isso. Vamos começar falando sobre objetivos, porque tudo, né, tem que começar com objetivo. Como é que você vê essa questão, Joel? Quando a gente pensa em cooperação, como é que você está tratando a interligação entre objetivos primeiro, dos seus associados? São muito diversos, falando de 184 pontos, né? Diferente no Brasil. Então, eu sei que são grupos, o número de grupos é menor, porque alguns grupos têm vários pontos, você pode falar sobre isso, mas o interesse desses grupos é diferente. Como é que é isso? Conta pra gente. Marcelo, não é de hoje que as organizações se constituem, usualmente a partir da iniciativa de um empresário que desenvolve um negócio pequeno que vai crescendo, vai trazendo a família, vai incorporando novas pessoas, funcionários, colaboradores, processos, e se forma uma cultura organizacional. E essa cultura organizacional ela está muito linkada, usualmente, à origem familiar que startou a empresa. Então, é muito comum nós termos diferentes culturas organizacionais que precisam agir de forma cooperada, de forma conjunta. E aí é uma dificuldade grande que parece um detalhe, né?
efetivamente entender qual é o objetivo em comum que essas diferentes organizações possuem. Você vai perguntar para alguns, eles vão falar de operação, vão falar de processo, vão falar de ferramentas. Você vai perguntar para outras, o que vem em mente é concorrência, mercado, logística, novas ferramentas. Poucas organizações têm a clareza de que elas surgem e nascem, né, para atender clientes, atrair e reter clientes. Então, quando todas as organizações conseguem ter essa clareza de objetivo, que a cooperação ela se dá no sentido de atrair com mais intensidade e reter com mais eficácia os clientes em comum a todos, é mais fácil. Mas até chegar a esse ponto, muita discussão, muita água passa embaixo da ponte. Às vezes o objetivo ele é muito claro. Vou dar um exemplo. Inundações no Rio Grande do Sul. Estou aqui no Rio Grande do Sul. Tivemos aí, na virada de abril para maio de 2024, toda a situação que é conhecida. Logo se formou uma massa de sociedade civil organizada que tinha clareza do objetivo: salvar vidas. Ninguém precisou sentar, combinar, reunir, debater. A emergência estava posta. Vamos salvar vidas. Então, nessa situação, era muito fácil de perceber qual era o objetivo em comum de todos que estavam envolvidos. Pessoas jurídicas, físicas, sociedade civil, política, entidades de todas as origens. Mas nem sempre é assim. Vamos pegar, por exemplo, uma associação de classe, né? Que usualmente é formada para defender os interesses da classe. Quais são os interesses da classe? Quais são os interesses do associado? Aí você vai perguntar para todos os associados quais são os seus interesses, com certeza você vai ter interesses os mais diversos, devido justamente à cultura organizacional, maturidade empresarial, evolução dos anos, a visão de cada empreendedor, de cada executivo que está lá. Então, conseguir chegar no consenso de objetivo comum para que haja a cooperação, nem sempre é simples. Eu diria para você, Joel, que você trouxe um exemplo maravilhoso que eu quero, inclusive, continuar falando sobre ele, da crise que nós tivemos, ou da catástrofe que nós tivemos. Acho que a gente está num nível superior à crise, né? Uma catástrofe generalizada aí com as chuvas, onde fica muito claro o objetivo, fica muito energizado esse objetivo. E quando você traz essa questão da dificuldade de ter um objetivo comum, quando você fala de uma entidade de classe, mesmo, às vezes, uma indústria de bens de consumo tem os distribuidores, ou tem um conjunto de varejos de médio porte, regionais, por exemplo. Então, uma franquia tem os seus associados. Enfim, a questão da cooperação ela tem várias facetas muito similares. E a dificuldade está, muitas vezes, no sucesso. Então, nós estamos tendo um nível de sucesso, não precisamos falar, né, sobre Mercedes-Benz, é uma marca icônica, enfim, com muito sucesso no Brasil há muitos anos. Então, o sucesso e o enriquecimento trazem essa dificuldade do objetivo que uma catástrofe traz. Então, vocês estão, né, absolutamente distantes da questão da catástrofe e, às vezes, da crise. Então, é uma situação de conforto econômico, uma situação de crescimento, de sucesso. E aí, como congregar quando a gente fala do momento de sucesso? E aí eu quero trazer o tema liderança. E quero trazer o tema que é o líder que enfrenta risco. Por quê? Porque quando você levanta uma bandeira forte num momento de sucesso,
você está se expondo pessoalmente. Então, a liderança forte que ela coloca puxa vida, chegou a hora da gente se unir em torno de um propósito, de uma bandeira, que, que tem que ser uma bandeira onde todos aceitem. E a gente estava falando aí, sem falar no William Ury, que é aquele professor e pensador de Harvard, que separou essas duas coisas de posições e de interesses. Né? Os interesses são coisas que são comuns, são facilmente colocados como um ponto de balanceamento entre nós. Então, nós concordamos que temos o mesmo interesse. E hoje a gente tem uma situação onde as pessoas estão muito ligadas às suas posições, até dentro das nossas famílias. As pessoas brigam por posições e esquecem dos interesses. Como é que você vê essa mudança e como é que você se sente energizado para em 2025, num ano que começou muito bem no mundo? Na minha opinião, eu sou um otimista, tá? Eu confesso, eu sou um otimista. Mas você começou com duas situações em plena solução, caminhando para uma solução. Situações terríveis em Israel, né? Na faixa de Gaza, onde a gente tem lá uma situação humanitária assim, realmente catastrófica e um povo sendo literalmente massacrado, né? E uma situação na Ucrânia, onde a gente tem uma guerra também catastrófica, onde pessoas estão morrendo, e a gente tem um recrudescimento das duas. No caso da faixa de Gaza, a gente tem já uma solução encaminhada, na outra, em encaminhamento. Então, o ano começou bem, né? Quando você trata disso. Como é que você vê essa migração? O que aconteceu de novo nesses lugares para que a cooperação começasse a se encaminhar para uma solução de paz, de solução? Enquanto a gente aqui, nos nossos sistemas econômicos, não quero nem falar especificamente, né, da tua rede concessionária, mas eu acho que é geral. A gente está tendo tanta dificuldade. Qual foi a diferença? Acho que você trouxe um tema extremamente importante aqui, que é a liderança. Acho que o que está acontecendo nesse momento é que as partes foram convidadas a abandonarem posição e identificarem com clareza quais seriam os interesses em comum que poderiam dissuadi-los de continuar essas brigas, né, que levam única e exclusivamente a perdas para todos os lados. Perdas de vidas, perdas econômicas, perdas socioambientais, perdas de todas as ordens. E que não, com certeza não eram de interesse, né, da posição inicial de cada uma das partes. Né? Mas a defesa da posição, a defesa de que eu não posso ceder, senão eu vou demonstrar fraqueza, é uma das grandes armadilhas que a liderança enfrenta, tanto no ambiente empresarial, quanto no ambiente público ou mesmo familiar. Né? Veja que eu, pelo menos, eu penso o contrário, que mudar de posição é força, não é fraqueza. É inteligência, É inteligência. maturidade, né? Exato. Sabe? Aceitar que a sua posição pode não ser a melhor, na busca do interesse coletivo no qual você também está inserido, né? É muito mais maduro do que brigar pela posição, e é isso que a gente encontra muitas vezes na dificuldade da cooperação. É a luta pela posição, o receio de que se eu ceder a minha posição, eu irei demonstrar fraqueza. E se eu demonstrar fraqueza, eu posso ser engolido. Quando, na verdade, se você abandonar a sua posição na busca de um interesse maior, você pode sair reforçado, porque você não vai sair mais sozinho, você vai sair num coletivo
em busca de um interesse que se tornará muito mais forte que a posição individual que você estava. Você sabe que a conclusão, né, que a gente chega desse primeiro tópico aí, né, de objetivo, é de que esse não é tanto um tema dos associados, mas é um tema dos líderes. Então, quando a gente fala, será que não é hora do líder repensar e, de fato, parar de se envolver com as posições, resgatar os interesses comuns, porque eles já estão aí, eles já existem. E aí, claro, nós estamos falando do Donald Trump, que tem várias reservas em relação a várias posições, né, que ele tem. Algumas eu discordo completamente, mas não quero julgar o homem, quero falar sobre o papel de líder, de paz, que de fato ele está exercendo nesse momento, de que ele, numa posição de força como líder, ele não tem medo em relação a se colocar, né, em posições de risco. Ele trouxe aquilo que você falou sobre o Sul, que é, poxa, o nosso objetivo como país, nosso objetivo como nação é salvar vidas, é manter a paz, é dar oportunidade para as pessoas viverem as suas vidas em paz e construírem o seu futuro em paz. Quanto a isso, não há argumentos, nem do lado dos palestinos, nem do lado dos israelenses, nem, nem da Ucrânia, nem dos russos. Todos concordam, todos nós concordamos com isso. Então, mas foi necessário um líder que saísse do debate da posição e entrasse com força e agregando as pessoas nos interesses comuns. Então, eu volto nesse ponto que puxa, talvez a conclusão que eu tenha dessa nossa conversa chegou a hora dos líderes agirem com mais energia em relação aos interesses comuns, não aos seus próprios interesses, mas aos interesses comuns. E aí eu quero caminhar para um segundo ponto, né, que a gente pensou junto aqui, que são as ofertas. Então, voltando ao mundo dos negócios, né, a gente falou primeiro da cooperação e do objetivo da cooperação. Então, se a gente chegou dentro do ambiente que a gente escolheu a um objetivo comum, e aí você trouxe a questão fundamental, que é, puxa, se eu estou falando de negócios, eu estou falando de ganhar e manter clientes. Ponto. Esse é o grande interesse. E aí o líder tem que voltar ao básico e trazer os associados, trazer a comunidade que ele lidera para esse básico e tirar a força das posições individuais que vão ser tratadas a partir do interesse comum. E aí, o grande passo é como é que vai ser essa oferta. O que, posto que temos esse objetivo comum, qual é a oferta que a gente faz para trazer os clientes? Porque quando tem um monte de clientes, francamente, as posições perdem muita energia, né? Como é que você trata isso? Como é que você vê isso? Como é que é essa construção de uma oferta comum? Marcelo, a questão da oferta, ela passa obrigatoriamente pela pergunta: qual é a dor que eu estou disposto a solucionar junto ao cliente? Se nós não tivermos essa clareza, qual é a dor do cliente que a minha organização está disposta a resolver, nós encontraremos muitas dificuldades. Então, cooperativamente, nós temos que, primeiro, você citou bem a liderança. A questão da liderança também passa pela clareza de intenção. Você citou Trump, né? A longevidade da clareza do interesse comum também se dará de acordo com a clareza de intenção que o líder assume no momento que ele convoca para si esse papel, essa responsabilidade, e traz todos os membros cooperados em torno de um interesse para resolver a dor de alguém. Essa dor coletiva de um mercado específico ou não, ela tem que ser clara, ela tem que ser vinda do cliente
a expectativa de como que ele quer que essa dor seja resolvida. Em algumas situações, o cliente tem essa clareza. Em outras situações, o cliente nem sabe que dor que ele tem. E aí nós temos que mostrar para ele que ele está percebendo alguma coisa que não está bem certa, mas que essa dor é específica em relação a um determinado ponto, produto, serviço, que esse grupo tem a ofertar, a partir do interesse comum que o grupo possui. Então, que dor que nós estamos dispostos a sanar dos nossos clientes? E o segundo aspecto é o aspecto da execução. Como que nós faremos coletivamente? Por exemplo, o interesse comum de clientes, no caso de rede de concessionárias que eu vou trazer aqui, clientes que transitam pelo Brasil inteiro. Eles adquirem um caminhão, um ônibus, uma van no sul do Brasil, mas necessitam de manutenção no Nordeste. Compram no Nordeste, mas necessitam de manutenção no Centro-Oeste e vice-versa. Nesse caso, a força da rede, ela é definidora Ela é definidora da preferência do cliente. e na solução da dor. Qual é a dor do cliente nesse aspecto? Nós estamos falando de veículo comercial. A dor é disponibilidade. O veículo tem que estar rodando para poder levar a carga do ponto A para o ponto B, o passageiro com segurança do ponto A para o ponto B. Essa é a dor. Nós temos que providenciar que essa dor seja solucionada, que a disponibilidade aconteça. E para isso nós temos que agir de acordo com o interesse comum, com a dor identificada. Como é que a gente executa? Qual vai ser a experiência do cliente nesses diferentes ambientes? E aí nós não estamos falando só de ambiente de cultura organizacional, nós estamos falando de ambiente de cultura regional. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, só dentro do estado de São Paulo, a forma de conversar com o cliente da capital não é a mesma forma de conversar com o cliente do interior. E quando eu falo do cliente do interior, de qual região de São Paulo? Estou falando do sul de São Paulo, do norte de São Paulo ou do oeste de São Paulo? São culturas diferentes. São hábitos Você está diferentes. me trazendo uma questão. Eu gosto muito de debater, porque as ideias vão surgindo à medida que eles têm essa relação de confiança. Eu quero falar sobre confiança. E talvez, a gente já até conversou sobre esse tema, do cliente que navega entre regiões, e aí ele vai ser atendido por prestadores de serviço, no caso, né, por membros da associação que não conhecem. Então, eu tenho um caminhão aqui na cidade onde eu moro, Arthur Nogueira, que tem muitas pessoas que têm caminhão. E ele vai até o Nordeste fazer uma entrega, por exemplo, de flores, que tem a Olambra aqui ao lado, e vai levar as flores até lá. E chega lá no Nordeste, ele tem uma dificuldade, né, natural com o caminhão, e ele tem que parar em Petrolina para ser atendido. E olha só um insight que eu tive aqui, que eu quero ouvir a tua opinião sobre essa ideia. Quando eu paro em Petrolina, eu vou estabelecer uma nova relação. Olha, eu cheguei lá e não conhecia a concessionária, vou ter que ser atendido por essa concessionária. E eu acho que é pedir demais para a concessionária de Petrolina estabelecer rapidamente uma relação de confiança com um cliente que comprou o caminhão aqui na minha região, na região de Campinas. Né? Até que ponto existe uma conexão de comunicação onde eu chego em Petrolina e falo assim, puxa vida, eu estou levantando a mão com quem eu comprei, e há essa triangulação de comunicação. Se passa o bastão. Então, eu volto à minha concessionária, faço a comunicação com a minha concessionária, e a minha concessionária passa o bastão para a nova concessionária da rede, para o parceiro, porque essa questão da indicação, essa questão é uma questão humana, é uma questão que nós vivemos. Você não vai no dentista porque você viu na internet.
Você vai no dentista porque algum amigo teu indicou. Ou mesmo, vou falar das mulheres aqui, puxa vida, eu tenho uma manicure, mudei de cidade. Eu não vou na manicure porque eu vi uma propaganda no rádio. Eu vou na manicure porque minha vizinha, uma pessoa que eu conheço, que eu vi que tem as unhas bonitas, me indicou. Como é que é isso dentro da rede? Porque eu estou pensando aqui que, nesse caso, essa questão da indicação e essa questão dessa conexão humana naquele momento de dificuldade, naquele momento de transição de relações de confiança, pode ser acelerada. Como é que é isso? Marcelo, você trouxe aqui o elemento confiança. E o cliente, quando adquire marca, ele está confiando nessa marca e acreditando que essa marca vai cuidar dele. No caso nosso aqui, a marca Mercedes-Benz. Então, é um conjunto de ações, de ferramentas de comunicação, de sistemas. Hoje, a inteligência artificial e as ferramentas de tecnologia de informação são muito amigáveis para que a gente consiga fazer essas conexões. Mas lá na ponta, nós precisamos de atitude. Não adianta a gente ter as melhores ferramentas, as melhores inteligências, o melhor banco de dados, se nós não tivermos atitude das pessoas que estarão prestando esse serviço, que estarão atendendo, que estarão recepcionando, que estarão tratando a dor daquele momento do cliente e resolvendo essa dor em tempo hábil, né? Então, mais uma vez, se nós temos interesse em comum, claro, identificado, conduzido por uma liderança, se nós sabemos com clareza qual é a dor que o nosso cliente possui, a atitude da execução, ela precisa ser treinada, executada, exaurida, né? Porque quando você fala de 180 pontos, eu estou falando de 10 mil pessoas, né? É bastante gente. E as empresas, elas são feitas por pessoas, para pessoas. As organizações, elas são pessoas no final do dia. É possível já termos organizações sistêmicas de inteligência artificial, é possível. Mas quando a gente fala de prestação de serviço, de dor, de atender o cliente, termos o interesse em comum, as pessoas fazem toda a diferença. E a atitude dessas pessoas precisa ser pensada, precisa ser motivada, precisa ser treinada, precisa ser, de certa forma, padronizada. De certa forma padronizada, eu digo porque efetivamente as pessoas não são robô. Se elas O entenderam, fator humano é decisivo. se elas No momento de entenderem, tratar a dor, o claro, fator humano ele é fundamental, se as né? pessoas entendem qual é o papel esperado delas dentro desta cadeia, o processo pode estar estabelecido, mas elas podem dar o tempero delas, que é o tempero da relação humana, que é o tempero da atitude, né? Como que eu vou atuar? Então, é extremamente relevante essa questão da execução, né? Nós podemos combinar todos os nossos objetivos, querer tratar todas as dores, mas se nós não tivermos uma execução muito bem combinada e com pessoas motivadas para terem a atitude correta na frente do nosso cliente, a gente pode ter dificuldade em qualquer regime de Eu, cooperação. eu quero dar uma contribuição nessa jornada, porque como eu trabalho com mudança de comportamento, então você está falando de comportamento, né? Não usou a palavra, mas todo o processo de execução está ligado a um conjunto de hábitos, um conjunto de ações pré-definidas, estruturadas, que vão dar aquele resultado esperado para o cliente que está passando por uma dor ou para um cliente que está querendo adquirir algum serviço ou um bem. Quanto mais eu estudo esse assunto, quanto mais eu pratico as transformações em indústrias diferentes, mais eu entendo a importância da liderança definir uma identidade esperada da linha de frente. Então, muitas vezes, e aí eu quero tratar de um tema que é porque é muito recente, né?
que eu tenho me preocupado, tenho falado muito sobre esse assunto, que é a transição da economia industrial, fundamentada em passos, fundamentada em processos, para a economia digital, que está fundamentada em escolhas, em muitas opções, e não está mais fundamentada nesse processo estruturado, industrial, mas está fundamentada na escolha e no imediatismo. Essa transição já aconteceu, apesar da gente estar em gerações, né? Gerações que viveram outras coisas, e nós não sermos nativos digitais, nós temos que olhar para a realidade, aceitar a realidade e, de fato, liderar nessa nova realidade, porque as gerações mais novas estão esperando a nossa liderança, para aqueles que nos escutam. Né? Você tem gente mais velha que está liderando, tem gente mais nova que está esperando essa liderança. Mas nós não estamos mais falando da economia industrial. Nós estamos falando agora da economia digital, onde o funcionário que está lá em Petrolina, ele toma decisões de forma muito diferente do que a gente tomava antigamente. E aí o que eu queria trazer era isso. Qual é a identidade que a gente está desenvolvendo? Qual é a identidade que a gente está incentivando para que todos tenham? E, de fato, o processo estruturado, apesar de ser muito importante, e eu sou, né, defensor vivo de hábitos e comportamentos, mas dentro da economia digital, dentro do mundo digital, onde eu tenho que fazer escolhas o tempo todo, o processo de definição da identidade, olha, eu sou um aliado Mercedes-Benz, eu sou um sócio Mercedes-Benz. Essa identidade, como é que ela está sendo construída? Como é que a gente pode construir isso se eu tenho uma franquia de roupas, né? De moda ou de diversão? Enfim, como é que a gente trabalha isso no associado que está lá na ponta? Porque eu acho que essa é a resposta. O que você acha? Marcelo, eu não vejo outra forma que não seja o alinhamento de propósito. Porque as pessoas, elas têm os seus propósitos pessoais e as organizações têm os seus propósitos organizacionais. Quando nós conseguimos encontrar os propósitos pessoais com os organizacionais, você tem um sócio, você tem um agente defensor do propósito da organização e desta visão da liderança como identidade do negócio, em defesa do interesse coletivo dos cooperados e da solução da dor dos clientes. A execução é muito mais fácil, a execução é muito mais leve, né? As atitudes serão condizentes com o propósito da organização. E o contrário também é verdadeiro. Quando os propósitos pessoais não se identificam com os propósitos da organização, isso não significa absolutamente que os propósitos pessoais estejam errados ou que os propósitos da organização estejam errados. Simplesmente significa que não há os mesmos valores, não há o mesmo propósito. E isso pode trazer um conflito da essência, né, do relacionamento entre o colaborador e a organização. Trará com certeza, em algum momento, um conflito tão imenso que a organização com certeza terá prejuízos ao ter aquele colaborador dentro da organização, e o colaborador terá frustrações imensas por participar desta organização. E com toda franqueza, né, as pessoas que já tive a oportunidade de conversar, colegas, equipes, né, que a gente conversa, eu sempre falo o seguinte: isso aqui são os nossos valores corporativos, esses aqui são esse aqui é o nosso propósito. Se vocês não se identificam como pessoas com esses valores, com esse propósito, façam um favor para si mesmo, vá embora. É isso aí. Mas isso é liderança forte. Mas vai embora, Isso porque é a senhor, definição da identidade necessária. exato, porque assim, em algum momento você vai se frustrar com a organização e a organização vai se frustrar contigo. Então, faça um favor para si mesmo, vá embora.
procure outra organização que você tenha afinidade de propósito e de valores. Tem tantas organizações com tantos interesses por aí, com tantas dores para serem resolvidas, com certeza você vai encontrar alguma que se identifique com o seu propósito pessoal, né? E o contrário, quando o propósito efetivamente é o mesmo, a força disso é tão imensa que não precisa exatamente falar o detalhe de como deve agir. O nosso propósito é o mesmo. Nós vamos agir de acordo com o nosso interesse na busca da solução da dor do nosso cliente. Não é Olha que simples. interessante, Não é né? simples. Desculpa, mas Não é simples. interessante que você está trazendo. Eu queria fazer um fechamento desse ponto, que é: eu defino um propósito claro, defino um conjunto de comportamentos que sustentam uma identidade, e aí começa a ficar claro se esse colaborador que eu estou trazendo para o jogo, ele é um colaborador adequado ou não para esse propósito. Não tem nada a ver se ele é uma boa pessoa, se ele é uma má pessoa, se ele é um bom profissional, mau profissional, se ele é adequado para esse propósito que nós deixamos muito claro. E isso é bom para ele, ficar ou sair, sempre vai ser bom, à medida que essa identidade dessa pessoa está adequada a esse propósito, a essa luta, a essa jornada que o meu grupo de amigos, né, a minha cooperação de organizações se propôs a estar. Então, o fortalecimento desse objetivo único, de fato, é muito importante. Muito importante. É aquilo que vai definir a jornada da... E aí eu faço um alerta aos RHs, né? Cuidado na atração, contratação de pessoas, né? E ao mesmo tempo, né, cuidado aos líderes. Se você é líder de equipe, você é o RH da organização. Não terceirize essa responsabilidade, né? E sempre que você for conversar com a sua equipe, ressalte as questões ligadas a propósito, porque aí você vai ter atitude. Conhecimento e habilidade se ensina. Atitude, aí o buraco é mais embaixo. Entrando no terceiro ponto, vaidade. Nós debatemos um pouco antes de começarmos aqui que esse talvez seja um grande veneno que permeie o insucesso, a dificuldade da gente estabelecer organizações, grupos que cooperam para construir o sucesso, construir o futuro. E aí, durante o nosso debate, nós dois viemos aprendendo aqui, né? Eu estou aprendendo várias coisas aqui que você está trazendo. Começando pelo objetivo, que obviamente tem que ser construído sob um líder forte, que defende um interesse comum inquestionável. Né? Você trouxe a história do Sul, a gente trouxe as histórias das guerras que estão sendo resolvidas em 2025. Então, líder forte que traz interesses comuns inquestionáveis, não é interesse do líder, mas interesses comuns. E aí a gente falou da oferta que solucione a dor desse cliente, dessa pessoa que está sendo atendida pela organização. E agora você traz um ponto que é fundamental e como um atrapalhador, como um dificultador do processo de mudança necessário para que a gente encaminhe as coisas, que é a vaidade humana. Fato universal, atemporal, um fato que faz parte da nossa natureza, da minha natureza, a minha vaidade, faz parte da minha natureza, faz parte da sua natureza, a de todos nós. Vamos dizer que só os grandes líderes têm vaidade, todos nós temos a nossa vaidade. E como é que a gente trata essa vaidade? Então, conta um pouco para mim qual é a tua percepção sobre, primeiro, como é que ela se instala, como é que ela interrompe e atrapalha esse ciclo de transformação para o sucesso. Marcelo,
como você bem coloca, né, a vaidade está presente na intimidade humana. Não há como dizer que o ser humano não seja vaidoso. Está tudo certo. A questão é, o papel do líder é colocar a sua vaidade de lado. Porque se o líder está em busca de uma promoção pessoal e coloca essa promoção pessoal à frente de suas decisões, em algum momento os demais colegas desta cooperação irão perceber. E no momento que isso é percebido, a cooperação cai, se desmancha. Porque as pessoas não estão dispostas a serem trampolim de vaidades para um líder ou para alguém que se mostra como líder em busca de uma promoção pessoal. A promoção pessoal ela é consequência de um trabalho, ela não pode ser objetivo em si. Pegando novamente o exemplo aqui das catástrofes aqui no Sul, né? Nós tivemos uma série de políticos, né, personalidades políticas, desfilando nas câmeras, né, por pura promoção pessoal, se misturando em meio à população que estava unida, que estava cooperando, que estava trabalhando, né, com o interesse comum de salvar vidas, resolvendo dores extremamente urgentes, dores extremamente fortes, que são as dores da sobrevivência de si e de seus familiares. E aí você vê lá alguém que deveria, até pelo cargo que exerce, né? E aqui eu estou falando de diversos, né? Não foi um caso só, pessoas que pelo cargo público que exerce, que deveriam estar preocupadas em suportar essas iniciativas, né? Muitas vezes elas iam apenas desfilar nas câmeras para saírem nas mídias como sendo os agentes promotores daquele movimento. Estavam pegando carona de mídia. Vaidade em primeiro lugar. Nós chegamos a ver situações onde certas iniciativas muito boas foram acabadas. Por quê? Porque as pessoas perceberam que se elas continuassem com a iniciativa, elas estariam promovendo alguém. Porque esse alguém surgiu lá e se autodenominou como sendo o agente daquela iniciativa. E as pessoas que haviam tomado a iniciativa interromperam a iniciativa, porque elas não queriam absolutamente promover aquela situação para aquela pessoa. E Que veja triste, hein? Que lamentável em situações e veja, catástrofe você ter que viver isso. exato, aí veja que o interesse se perdeu, a dor voltou, tudo porque alguém colocou a vaidade acima do interesse comum das pessoas ou das organizações que ali estavam mobilizadas na solução de uma dor específica. Então, a vaidade, sim, ela pode se tornar um veneno, pode se tornar um agente de descooperação, um agente de quebra de cooperação, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho importante a gente enfrentar aquilo que às vezes fica escondido, mas que está minando as iniciativas que a gente tem, para que a gente possa, de fato, avançar na direção que todos desejam. Então, de novo, o líder tem que pensar no interesse comum, não nos seus interesses. Então, quando a gente fala da vaidade, e isso independe nas organizações, eu vejo que há vaidades em todos os níveis. E, às vezes, nos níveis mais baixos da organização, tem mais vaidade do que nos níveis mais altos. Essa é a minha visão. Tá? Pode ser que eu esteja errado, mas minha visão é que muitas vezes nos níveis mais baixos tem muito mais vaidade do que nos níveis mais altos. Mas
Isso acontece pela tolerância dos níveis mais altos em relação a essa realidade ou pelo desinteresse em entender e acompanhar o que está acontecendo ali. Então, quando a gente pensa na cooperação, eu nunca quero tirar o olho, né, daquilo que eu acredito que é onde a gente consegue resolver, que é a liderança. Liderança, você que é líder que está nos ouvindo. Então, até que ponto você está tolerando a vaidade do seu grupo? Até que ponto, nesse momento, onde a gente tem tanta dificuldade em conseguir talentos, a gente não está enfrentando de peito aberto a questão da vaidade, que não é só no nível da presidência ou da diretoria, né, que se fala um pouco, ou da presidente da República, ou do Supremo Tribunal, onde claramente nós temos um problema de vaidade. Às vezes, nos níveis inferiores, esse problema também se reverbera nas organizações. E como enfrentar esse problema? Como que a gente deve tratar esse problema e mobilizar as energias da organização ou da cooperação que a gente está trabalhando para que isso de fato aconteça? Como é que é a tua visão, Joel? Qual é o enfrentamento que a gente tem que fazer? Marcelo, acho que enfrentamento é uma palavra talvez um pouco forte. Eu acho que nós temos que entender que muitas vezes as pessoas agem em defesa própria. Eu acho que você trouxe bem a questão da figura do líder, da tolerância, né? Acho que o líder não é o cara bonzinho, o cara que aceita, o cara que acomoda. O líder é aquele que dá direção, que une a equipe em torno de um propósito e entrega resultados que farão e trarão benefício não só aos clientes desta equipe, mas também à própria equipe. E para isso, às vezes, você tem que enfrentar questões de relacionamento interpessoais, né? Você tem que entender, como líder, que o ser humano presente nesta equipe, ele é vaidoso, ele tem seus próprios interesses, ele muitas vezes ele desvirtua o coletivo em prol do individual. Isso tem que ser claramente identificado, tem que ser muito bem vigiado, porque no momento que isso acontece, o líder tem que intervir. O líder precisa chamar essas pessoas, conversar com elas, entender o que está acontecendo, se colocar no lugar delas, relembrá-las do compromisso coletivo que a equipe tem, né? E certificar-se de que essa pessoa permanece comprometida com o objetivo coletivo. Porque no momento que esse colaborador não está mais comprometido com a coletividade, bom, aí talvez outras providências precisam ser tomadas, né? Porque ele pode efetivamente colocar todo o trabalho em risco. Muito bem. Eu penso que nós tivemos um caso muito interessante, estamos tendo casos interessantes pelo mundo, onde as instituições, principalmente no mundo, né, desenvolvido, as economias desenvolvidas, onde as instituições elas estão orientando, brecando, empurrando os líderes. Então, existem modelos. Então, nós tivemos aí, voltando aos Estados Unidos, a questão do Biden, que foi fortemente incentivado a desistir da sua campanha, até mesmo pelo seu próprio partido, que perdeu as eleições, em função, né, de vários assuntos. Obviamente, eles pediam para ele desistir, porque havia um risco real de estruturação até do país. E quando a gente vê a questão da vaidade sendo controlada pelas instituições, Então, a gente tem um movimento agora, nesse momento a gente acabou de ter uma eleição na Alemanha, onde os cidadãos e as instituições estão dando recados claros a respeito daquilo que desejam, daquilo que é importante para eles. Não vou entrar aqui em juízo de valor,
Mas eu acho que as instituições existem para serem esses contrapesos, que às vezes, puxa, eu tenho uma crença que eu acredito que aquilo é tão bom, aquilo é tão fundamental, só que não é o que as pessoas querem, não é o que o cliente deseja. Como é que a gente consegue construir e se aproveitar desse momento de redes sociais, de comunicação intensa, de facilidade de integração de tecnologias para contribuir que a liderança acorde para a questão da vaidade, para contribuir, porque a vaidade ela tem um filho, não é? Ela tem um filho que é a certeza de que eu tenho razão. A certeza é a polaridade, né? A vaidade tem esse filho que tá permeando todas as entidades hoje, todo mundo, que é a polaridade. Olha, a minha certeza é a correta, a sua certeza é errada, independente dos lados, né? Eu acho que esse é um filho da vaidade. E é aquilo que você colocou, a falta da inteligência. Não, peraí, eu vou mudar de opinião. Eu vou ceder aqui, porque de fato eu estava errado, né? Eu vou mudar o meu posicionamento. Então, como é que a gente constrói a partir das instituições, a partir de processos estruturados, de ouvir as pessoas, um contraponto para que a gente possa, de fato, vencer esse inimigo que é a vaidade? Marcelo, eu acredito muito em governança, né? A governança bem estruturada, ela permite órgãos, partes, pessoas, né, que fiscalizam pessoas, que fiscalizam atitudes, que fiscalizam mutuamente o que está acontecendo dentro da organização. E a governança permite, né, a intervenção do coletivo, né, contra o individual, não permite que o individual se sobreponha ao coletivo. E o que você está trazendo em algum momento, alguém, por vaidade, pode estabelecer-se como sendo o senhor da razão. Isso não ser bom para a organização. Uma empresa com uma governança bem estruturada, ela saberá como agir, ela saberá como intervir. Ela tem mecanismos para que o individual não se sobreponha ao coletivo. E esse cuidado tem que haver, tem que haver. Empresas precisam se preocupar com a sua governança. Por mais que o proprietário, fundador, esteja à frente da empresa, se ele não perceber que, se ele não for o incentivador da governança, a empresa dele correrá risco de perpetuidade, né? E com certeza esse é um dos pontos da vaidade que o empresário também não quer perceber, que que o seu legado desapareça, né? Então, acho que todos nós temos que nos preocupar com isso. Governança. A governança nos permite esse cuidado, essa fiscalização e essa intolerância do individual sobreposto ao coletivo. Olha, a gente já está chegando aqui ao final, né, da nossa conversa, mas você colocou de uma simplicidade e profundidade muito grande. E eu quero trazer para você que está nos ouvindo um fechamento e, eventualmente, uma sugestão a respeito da minha visão sobre esse tema. Eu dei uma palestra recentemente, né, para uma empresa, uma indústria de dermocosméticos, e o presidente, ao final da palestra, ele um pequeno debate, ele pediu, Marcelo, qual seria a tua sugestão, a tua recomendação como próximo passo para que a gente possa fazer a mudança, sair do ponto A para o ponto B que a gente deseja, né? Os interesses comuns foram colocados e sempre focados no cliente. E eu coloquei uma coisa muito importante que eu acredito e que faz, né, eco aí com o que você colocou, que é a gente incentivar o reconhecimento daqueles que estão fazendo certo, incentivar
o reconhecimento das iniciativas, dos comportamentos que estão levando a organização para a fuga da vaidade na direção dos interesses comuns. A gente levar isso, trazer isso para nossas organizações, trazer isso para o nosso pequeno grupo que seja, de reconhecer aquelas pessoas que nós lideramos como sendo pessoas que, olha, puxa, gostei do que você fez aqui, de forma pública. Gostei do que você fez ali. A cada semana, a gente ter esse incentivo de que, puxa, mesmo que eu não goste daquela pessoa, mesmo que aquela pessoa seja um bagunceiro, seja politicamente incorreto, e que acredite numa corrente política diferente da minha, à medida que ela teve um comportamento adequado ao interesse comum, que é ganhar, manter clientes, puxa, eu quero fazer um reconhecimento a você. E quando isso se torna recorrente, uma instituição, processo recorrente, todo mundo começa a entender, e aí por vaidade, a gente não vai vencer a vaidade, né? Eu concordo com você. Talvez a gente tenha que olhar o lado bom, né, da vaidade, já que ela não vai embora, já que ela não vai evaporar. Nós não vamos nos tornar os Budas, né? Quando a gente perde toda a vaidade e chega à iluminação. Então vamos aceitar que a gente não vai chegar nesse ponto, mas por que não usar a vaidade a favor do interesse comum? Reconhecendo o comportamento que de fato a gente acha que é positivo para o sucesso que a gente tem. Gostei de você falar de não vamos, né? Vamos aceitar que a vaidade está aqui e ficará, mas talvez usar essa vaidade até da continuidade da organização pelos empresários, pelos donos, que somos nós, para que a gente de fato possa fazer aquilo que é necessário. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Queria ouvir de você uma conclusão, uma mensagem final, um ponto fundamental, né, de conclusão sobre essa cooperação que pode nos levar ao sucesso e que nos leva ao sucesso. Marcelo, assim, tem uma frase que é muito comum, muito utilizada, até já foi banalizada, mas eu gosto muito, né? Individualmente a gente vai mais rápido, coletivamente a gente vai mais longe. A questão é onde que a gente quer chegar. Nós vivemos num ambiente de muita informação. Inteligência artificial está aí, vai sim, já está influenciando as nossas vidas, os nossos negócios. E se nós não agirmos de forma colaborativa, nós teremos muita dificuldade. E agir de forma colaborativa, de forma cooperada por si só, já é uma extrema dificuldade, pelos aspectos que a gente mencionou aqui hoje, entre outros, né? Mas a consciência da necessidade do ambiente colaborativo, ela é fundamental para que a gente possa vencer esses novos tempos, né? Porque individualmente nós vamos com certeza ter muito mais dificuldade para encarar o nosso dia a dia. Acho que esse é o pensamento principal que permeia pelo nosso momento de mercado, o nosso cenário de profissão. Fantástico, Joel. Quero agradecer a tua aula, né? Nada. Você que foi tão ativo aí no enfrentamento da catástrofe no Rio Grande do Sul e que é tão ativo na construção desse ambiente colaborativo. Aí, como você falou, de mais de 10 mil pessoas, para que a gente mantenha o nosso país vivendo esse continente de entregas e idas e vindas tão fundamentais para o nosso sucesso como nação, né, nesse grupo, né, de concessionários Mercedes-Benz, que não só vende, mas atende as pessoas, né, mantém os caminhões rodando e agradecer novamente aí todo o apoio que você traz para a Rumo, para a nossa comunidade, ao nos receber em São Paulo e a toda a tua equipe, né, tão carinhosa com a gente. Novamente, uma gratidão imensa a você e a tua equipe. Obrigado, Marcelo. Um abraço a todos aí e a gente fica sempre à disposição
para aprender mais um pouco com você e com todos os demais. Obrigado, Marcelo. E a você que nos está ouvindo e acompanhando, quero agradecer também. Você é o motivo, né, da gente estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Muito obrigado. E até a próxima. Próximo episódio, vamos ter aí novas lições, novos aprendizados. Sucesso e bons negócios.